caminhamos pelos versículos 1 e 3, trouxemos aí um pouco do contexto histórico, né, do problema que o reino de Israel tinha com o Império da Síria, que tinha como sua capital a cidade de Nínive, e com isto, como isto pode ter motivado, inclusive, a fuga de Jonas e afetado, né, a questão do entendimento que Jonas tinha a respeito dos assírios, por não querer pregar, inclusive, a mensagem do arrependimento aos inimigos, vamos dizer assim, né, aqueles que iriam, como a gente falou na quarta-feira passada, destruir Israel em um futuro breve, né? Nós também demonstramos um pouco como isso aponta para o caráter de Deus, né, que mesmo sendo justo, e aquele povo era um povo iníquo, cheio de pecados, ele também exerceu a sua misericórdia, ou tinha o desejo de exercer a sua misericórdia aos ninivitas, um povo incrédulo que estava condenado. A gente falou também da nossa responsabilidade enquanto cristão, né, portadores da boa nova, da salvação, da redenção, do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz por nossos pecados, da missão que a gente tem de levar o Evangelho, levar essa mensagem de arrependimento, inclusive às pessoas que nós não gostamos e talvez não nos alegram tanto, né? E ainda eu gostaria de reforçar algo que talvez não tenha enfatizado tanto na quarta-feira passada, mas que eu acho interessante a gente dar uma pontuada hoje aqui. Por muitas vezes nós gostamos de certa forma, nos colocar na melhor situação da história. Então você tem uma história que ilustra, né, uma situação, e a gente às vezes quer ocupar o principal papel da principal personagem. A gente não quer o papel do vilão, do mal. A gente quer, a não ser que seja um vilão interessante, né? Como o Loki, por exemplo, né? O Loki é um vilão interessante. Muita gente gostaria de interpretar o Loki. Então a gente olha para a história de Jonas, por exemplo, e talvez nós nos enxerguemos única e exclusivamente como aqueles que têm a boa nova, né? Que são os portadores do Evangelho, como a gente falou sobre a importância daqueles que conhecem a Cristo, daqueles que carregam no coração o Evangelho, deles levarem essa boa nova. Mas nunca é demais a gente relembrar que antes de recebermos a mensagem do Evangelho, antes de sermos resgatados por Cristo, antes de sermos transformados por Jesus Cristo, nós éramos como os ninivitas. Homens e mulheres entregues às suas vaidades e pecados, condenados pelos seus pecados e carentes da graça de Deus. Nesta história, nós éramos, ou nós estamos, mais para ninivitas do que para profeta Jonas. É óbvio que quando a palavra de Deus toca o nosso coração, isso muda. Pois assim como Jonas entrou em Nínive, na cidade de Nínive, e pregou o evangelho daquela época, né, a palavra de, vamos dizer assim, de arrependimento, e trouxe salvação para alguns, ou se momentaneamente só apenas ou não, isso, né? Mas a salvação chegou naquele instante. Cristo também entrou nesse mundo e nos trouxe a esperança por meio do Evangelho. Então, antes de qualquer coisa, é sempre importante a gente se colocar no nosso lugar, e nesse caso, talvez o lugar dos ninivitas seja o lugar, nosso lugar de fala. Como homens e mulheres que estavam entregues às suas vaidades, mas que encontraram a misericórdia de Deus por meio da palavra que foi pregada e anunciada. Passado então essa breve lembrança, né, do que a gente já, por onde a gente já passou, nos versículos 1 ao 3, hoje a gente vai avançar mais alguns versículos. Então eu gostaria de convidar você a ler comigo, aí na sua casa ou aqui na minha casa, né? Quem está aqui comigo, me acompanhar aqui na leitura em Jonas capítulo 1, versículo 4.
ao 17. Eu sei que a gente até leu todo o capítulo 1, mas eu queria relembrar principalmente esses versículos, que são os versículos que nós vamos trabalhar mais hoje. Versículo 4: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa noite eu queria, nesses versículos que nós lemos, tratar pelo menos 3 pontos. Depois a gente já conclui. Do que a gente leu, desse apanhado de versículos. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesses versículos que a gente leu é o que a gente chama de soberania de Deus. O versículo 14, que a gente leu agora há pouco, traz a confissão dos marinheiros e dos passageiros daquele barco, o povo que estava naquele barco, e que revela uma incrível verdade sobre Deus. Ele é soberano. A sua vontade é soberana. Olha aqui que diz o versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente. Porque tu, preste atenção agora, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ou seja, como o Senhor quis. Por mais que Jonas se negasse a ir até Nínive, muito por conta de seus interesses ali nacionalistas ou mesquinhos, enfim, não importa, a vontade de Deus para os ninivitas era de que a palavra dele, de Deus,
fosse anunciada por aquelas ruas e vielas. E nenhum homem seria capaz de pará-la. Nem mesmo o profeta Jonas. Nem mesmo um profeta. Quando nós lemos, fizeste como te aprouve, a minha memória me leva quase que de forma automática, imediata, aos primeiros versículos de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, que fala muito ali da criação, quando Deus decide criar os céus e a terra e tudo que nele há, tudo que há nos céus e na terra. E cada detalhe da criação ocorre exatamente como ele quis. É a soberania de Deus. O John Piper, ele escreveu certa vez, o pastor americano, Deus tem a autoridade, a liberdade, a sabedoria e o poder legítimo para cumprir tudo o que ele pretende que aconteça. E, portanto, tudo o que ele pretende que aconteça, acontece. O que significa Deus planeja e governa todas as coisas. Quando a gente pensa em todas as coisas, talvez você pense assim, nossa, mas todas as coisas, até os mínimos detalhes, detalhes pequenos. Em Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 30, Jesus diz, não se vendem dois passarinhos por um ceitil e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Nenhum passarinho. E aí ele diz ainda, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. No meu caso, não precisa gastar, né, muito para contar. Mas tem gente que é bem cabeludo. Se for contar da barba, talvez dê um pouco mais de trabalho. Mas veja, o que Jesus está querendo nos trazer aqui é que a soberania de Deus está em todos os detalhes. Porque ele criou todos os detalhes. Ele estabeleceu todos os detalhes de todas as leis da natureza para que a Terra funcionasse da forma que deveria funcionar, e assim ele estabeleceu o seu controle sobre ela. E quando a gente fala disso, dessa soberania de Deus, por mais que algumas pessoas tenham dificuldade de lidar com isso, isso deveria nos trazer tranquilidade. Porque se Deus é soberano sobre todas as coisas, se ele tem o domínio sobre todas as coisas, nós não deveríamos, como Jesus nos alerta, andarmos tão ansiosos em relação às coisas que nos cercam. Não é à toa que Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, os instruiu a confiar na soberania do Pai. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os primeiros versículos de Jonas já nos ensinam uma coisa extremamente importante para a nossa vida aqui nessa terra, ainda que temporal. Vejamos os versículos 4, 15 e 17. Versículo 4. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se.
A Bíblia nos relata que essa tempestade que ia cometer aquele barco em que Jonas estava não derivava de uma mudança climática qualquer ou comum daqueles dias. Não é que a pessoa, vamos lá, a Maju do tempo daquela época, né, falou, ó, se eu fosse vocês não entravam no barco agora porque a previsão do tempo é ruim. Não, não foi uma mudança climática comum. Foi fruto de uma intervenção divina. Deus agindo, fazendo valer a sua vontade e determinando ao vento e ao mar. Mostrando ou demonstrando que aquele que criou os céus e a terra também domina os céus, a terra e o mar. Versículo 15, olha o que diz. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. A intervenção de Deus ela é tão real que quando eles lançam Jonas ao mar, cessou o mar da sua fúria naquele momento, provando que aquilo que estava acontecendo é porque ainda quem Deus queria tirar daquele barco permanecia no barco. Mas ao momento, a partir do momento em que aquele a quem Deus queria é retirado, as coisas voltam ao normal, porque é Ele quem havia determinado aquilo. O objetivo havia sido alcançado. Jonas estava fora do barco, que seguia para Tarsis. Agora Deus manda o mar se acalmar. A gente lê essas histórias, e eu falei um pouco disso na quarta-feira, e a gente vai passando os olhos por cima disso de uma forma tão rasa e tão superficial. E Deus mandou o vento, e Deus parou o vento, e Deus fez isso. Quando a gente vê que isto revela o poder de Deus sobre a natureza. O domínio, as escrituras estão nos mostrando que o Deus ao qual nós seguimos, ele é tão poderoso que em nenhum momento ele tirou a mão do domínio sobre o que ele tem, do domínio que ele tem sobre a terra. E ele não vai demonstrar isso só no Velho Testamento. Quando o seu Filho amado, Jesus Cristo, está aqui, a gente vai ler essa história lá nos Evangelhos, em Lucas, por exemplo, capítulo 8, no versículo 22, nós temos a história de quando Jesus acalma uma tempestade, quase que fazendo exatamente o que aconteceu no livro de Jonas, como se repetindo a cena. Isso demonstra, inclusive, a divindade de Cristo. Porque eles perguntavam, quem é este que até a tempestade dá ordens? Ele é Deus. É Ele que nós cremos. Ela revela o domínio de Deus sobre todas as coisas. Mas veja, agora que Deus tinha que dar um jeito, agora Deus tinha que dar um jeito de fazer Jonas voltar para o caminho do qual ele fugiu. Então a gente vê Deus agora agindo de novo. Se antes ele agiu com o vento e a tempestade, mostrando o domínio que ele tem sobre o vento e a tempestade. Como que é o nome daquele desenho do Avatar? Até o cara que tem... tem um que tem o domínio do vento, não tem? Tem. O Eng, né? Qual é o nome dele? O Eng, ele domina o vento, o ar. Domina quem? Domina a água, o fogo. Veja, né? Eu pedi o auxílio aqui para as minhas filhas do desenho do Avatar. A gente está, né? Olha só, o Eng, né? O Eng, ele ainda de Eng, sei lá o nome dele. Ele é o super-herói. E ele domina só o ar.
Todos os elementos? Ele é o único. Ele é tipo Jesus da história. Ele é tipo Jesus da história, o Deus da história. Domina todos os elementos. E a gente vê isso e fica, né, surpreso, né, com isso. Mas nós estamos falando agora, isso é historinha, nós estamos falando de algo real. De um Deus que criou todas essas coisas. O ar, o qual ele domina, não existia. Ele criou. O mar, o qual ele domina, da forma que existe, não existia. Ele criou. Tudo a criação dele. E ele tem o poder e o domínio sobre todas essas coisas. E não só sobre isso, mar, água, vento, o domínio. Mas em Jonas a gente vê o domínio de Deus sobre as criaturas. E você vê em Jonas 17 ele falando: preparou, pois, o Senhor. Não é que estava passando uma baleia ali, ou um peixe grande, que você quiser, né, não quiser usar, não é baleia, né? Não está escrito baleia lá, é peixe grande, ok. Mas não é que estava passando curiosamente, né? Coincidentemente. Naquele dia ainda passava uma baleia ou um peixe grande ali do lado do barco, que foi exatamente o que engoliu Jonas, vamos dizer assim. Não, a Bíblia nos diz que Deus preparou. Ele deu a ordem para aquele animal. Para que ele fosse lá e fizesse exatamente o que ele fez. O que Jonas está querendo nos dizer, meu irmão? Não é só que é uma história de milagres e coisas assim assombrosas que estão acontecendo, mas ela está revelando o poder que Deus tem de mover todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. O domínio que Ele tem sobre a natureza, sobre os seres viventes, sobre tudo que rege e está em volta dessa terra e fora dessa terra. Mas se não bastasse isso, se não fosse suficiente ainda, Deus tem o domínio, inclusive, sobre a sorte. Você fala, eu não tenho muita sorte. Talvez seja porque Deus não tenha, que Ele não está querendo te dar muita sorte. Brincadeira, mas vamos lá. Mas Deus domina, inclusive, essas coisas inanimadas. Em Jonas capítulo 1, versículo 7, eles diziam assim: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte. E a sorte caiu em Jonas. Não sei se eles jogaram palitinho, como é que foi, mas Deus pegou, não, esse aqui é o de Jonas. Porque eu domino até nessas decisões. Talvez a gente tenha certa dificuldade de entender ou mesmo aceitar o domínio de Deus sobre todas as coisas. Mas o que esses primeiros versículos de Jonas nos ensinam é que não há como fugir, nem mesmo tentar se esconder embaixo de um travesseiro, como ele fez, entrando lá debaixo do barco, lá no aposento dele, botando cobrindo a cabeça, colocando o travesseiro na cabeça, eu falando, vou ficar quietinho aqui, e as coisas não vão acontecer, as coisas vão passar, Deus vai se esquecer de mim, as coisas não vão acontecer como devem acontecer. Porque se for preciso, Ele nos acorda. Como diz lá em Jonas capítulo 1:6. Que tens, dorminhoco? Desperta, levanta, clama ao teu Deus. A terceira coisa que eu queria trazer aqui é sobre, nós falamos sobre o Deus soberano, sobre o Deus que domina todas as coisas e sobre um Deus salvador. Jonas não queria que a misericórdia de Deus chegasse até os ninivitas, mas de certa forma Deus aproveitou essa desobediência do profeta
para salvar outros pagãos. Já que você está dificultando, não quer que salve os ninivitas, nós vamos salvar os ninivitas e outros ainda. Quando o motivo da luta que os marinheiros travavam ali com a tempestade é revelada, né? Que é Jonas, que estava fugindo de Deus, o Deus criador dos céus e da terra, né? E eles estavam literalmente provando, né, a fúria desse Deus criador dos céus e da terra, que dá ordem ao vento, como a lenda de Yang, né? Como Yang, que dá ordem ao vento e ao mar. Eles ficam apavorados. Eles não conheciam esse Deus. Eles tinham seus deuses, mas este Deus eles não conheciam. E quando eles clamavam aos seus deuses, a tempestade só aumentava. E quanto mais eles tentavam fazer algum sacrifício, tentar fazer algum voto e fazer as suas orações, as suas preces, nada alterava. Como que sacia a fúria desse Deus? Como que se agrada esse Deus? Como que se acalma esse Deus furioso? Jonas sabia como. E no versículo 12 ele revela o que seria necessário. Ele diz: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Olha como ele tinha a noção de que tudo aquilo que estava acontecendo, por conhecer a Deus, porque Jonas conhecia Deus. Ele era um profeta, como nós falamos na quarta-feira, que profetizava e se cumpria. Não é um profeta que falava e as coisas não aconteciam. É um profeta que falava e as coisas aconteciam, porque ele era profeta de verdade. E ele diz: porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. E aqui é interessante porque o pastor Stuart Olliott, que é um pastor paquistanês, mas que prega pelo mundo inteiro, inclusive no país de Gales, na Inglaterra e todos os lugares, ele diz o seguinte sobre Jonas: o homem que não queria que Deus demonstrasse misericórdia para pagãos, no caso os ninivitas, decidiu sacrificar sua vida para o bem de pagãos. Olha como Deus já começa, inclusive, tratar o coração de Jonas nesse sentido. Mas é interessante que os marinheiros, eles relutaram em fazer isso ainda. Eles não queriam jogar Jonas de imediato. Não foi o que Jonas falou, já pegaram e jogar. Eles tentam ainda remar com mais força para voltar para a terra firme. A palavra remar, que é utilizada inclusive no texto original aqui, ela tem o sentido de cavar. Cavar profundo. Tem o sentido de cavar profundo, com força. Tudo isso para tentar voltar à terra firme. Não sei se travou aqui no... Voltou? Tá travado aí? Ah, acho que agora voltou. Voltou aqui no Insta. Voltou aí? Estão me ouvindo agora? Tava dizendo, né, que eles remavam. E a palavra remar aqui que eles usam é cavar com força, com bastante vontade. Porque realmente eles estavam se esforçando ao máximo para tentar sair, a ponto de já terem, inclusive, lançado muito do que eles tinham de produto valioso nos barcos fora. Mas eles perceberam que é impossível vencer a Deus. Quanto mais eles lutavam, o mar se ia embravecendo contra eles. Porque não adianta ir contra a vontade de Deus. A Bíblia diz que sem ter o que fazer, aqueles homens clamam ao Deus Criador dos céus e da terra. Se rendem a Deus. Pedem perdão pelo ato que estão prestes a cometer e lançam Jonas ao mar. Naquele exato momento, o mar se aquieta, como a gente
falou. E aqueles homens se rendem ao Deus vivo. Jonas, no versículo 16, capítulo 16, diz: temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Homens pagãos que não conheciam a Deus e que agora se tornaram devotos do Senhor. Como diz o apóstolo João, nós estamos falando de um Deus soberano, um Deus que tem o domínio de todas as coisas, um Deus que salva, e como o apóstolo João diz em capítulo 1, versículo 12 ao 13, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus, do homem, mas de Deus. Nascem da vontade de Deus, da soberania de Deus, do desejo de Deus. Antes da gente já ir caminhando para o encerramento, gostaria de fazer uma última reflexão. Então a gente falou aqui, né? Um Deus soberano, um Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, tudo isso entre versículo 4 e 17, um Deus que salva, que redime. Mas antes da gente fechar essa reflexão de hoje, em Jonas capítulo 1, do versículo 8 ao 9, a Bíblia nos diz que depois de ser despertado pelo capitão do barco e terem lançado a sorte, e a sorte revelada, que a gente sabe, né, do domínio de Deus sobre a sorte, a gente falou sobre isso agora, revelado que Jonas era a causa de tudo aquilo, os homens do barco interrogaram a ele. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Preste atenção nas perguntas que eles vão fazer. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Às vezes é importante a gente fazer tais perguntas para se lembrar de quem nós somos e quem Deus é. E é curioso que foi necessário que pagãos fizessem essa pergunta para Jonas. Não são poucas as situações da vida que nós passamos, que vivemos, que nos metemos, né? Em que parece não haver muita saída. Ao responder, eu sou hebreu, Jonas traz nessa resposta também o significado de tudo isso, do que é ser um hebreu. Hebreu era como um israelita geralmente se apresentava aos estrangeiros. Mas um hebreu faz parte de um povo que tem uma aliança com Deus vivo, que tinha uma aliança com Deus vivo, que tinha uma história com Deus, que tinha uma caminhada, que faz parte de uma aliança. Tanto que a resposta dele é completada já na sequência com uma confissão de fé. Quando ele diz: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E aqui ele usa terra seca, inclusive. E a referência mar e terra seca, naquele exato momento, também não é por acaso. O mar está furioso. E o que aqueles marinheiros e homens mais desejam, mais ansiavam, era a terra seca, porque ela simbolizava segurança. E Jonas está proclamando que o Deus dele é o Deus do mar e é o Deus da terra seca. É o Deus que tem domínio sobre todas as coisas e que pode levá-los em segurança até um porto seguro.
E talvez a gente tenha que se perguntar. E eu lhes pergunto também: de que povo és tu? Que resposta você daria? Sabendo que nós temos um Deus soberano, que domina todas as coisas e que nos salva. Quem é você? Quem é o seu povo? Nós sabemos que o Evangelho rompeu a barreira de hebreus, de israelitas e judeus, ou coisas do tipo. Como o próprio apóstolo Paulo se tornou apóstolo dos gentios. E o Evangelho foi para os confins da terra como uma promessa que foi dada a Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas dos céus. E você pode olhar as estrelas para o céu, qualquer parte do mundo, e você tem filhos e filhas que fazem parte de um povo que tem uma aliança com Deus. De que povo és tu? São perguntas que têm sentido quando nós passamos por momentos de tribulação. E que você possa respondê-la com a convicção que de certa forma Jonas teve nesse momento. Eu sou hebreu, que se diz o que significava o quê? Eu tenho uma aliança com Deus. Você pode dizer eu sou brasileiro, eu sou português, eu sou qualquer outra coisa, mas eu sou cristão. Eu faço parte de um povo que tem uma aliança com Deus vivo. E quem sabe como Jonas já na sequência colocar sua confissão de fé, que temo a Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca, e que tem o domínio sobre todas as coisas, e a sua vontade é soberana, e é capaz de me salvar de toda e qualquer tribulação. Que nessa noite a gente possa se abraçar nessa verdade, se agarrar nessa verdade, desse Deus maravilhoso, e que possamos nos render à vontade dele, possamos vamos dizer, nos permitir viver a vontade dele para as nossas vidas, em nome de Jesus.